Bem-vindo ao curso básico de geoprocessamento. Meu nome é Davi Chu e neste vídeo vamos dar continuidade sobre os dados matriciais. No vídeo anterior reconhecemos alguns formatos de dados matriciais, compreendemos algumas das propriedades e características dessas informações, assim como aprendemos a visualizar uma imagem multibanda e como trocar os parâmetros de visualização. Também vimos um pouco como ajustar para melhor visualizar as tonalidades da nossa imagem. E agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais com o dado matricial. No vídeo anterior, todo exercício foi voltado em cima de uma imagem já multibanda, ou seja, uma imagem, um único arquivo no qual ele tem diferentes canais, que são as diferentes bandas, onde cada banda vai conter uma determinada informação. Então a gente tinha a banda 1, a banda 2, a banda 3, até a número 7, que era as imagens multibanda do Landsat 5, de Brasília de 1984. Nesse vídeo, a gente vai ver como construir essa imagem multibanda, porque mais para frente a gente vai ver que nem sempre a imagem já vem como um arquivo multibanda. E para isso a gente vai utilizar um outro arquivo, que ao invés de ser um arquivo de Brasília de 1984, a gente vai pegar um arquivo onde todas as bandas vão vir separadas. E nesse exercício a gente vai construir essa imagem multibanda a partir dessa ferramenta de mesclar, no qual é importante você sempre marcar essa caixinha, porque a gente vai querer botar cada um dos arquivos como banda separada. De novo, vou chamar atenção em relação às traduções, porque você tem que ver como é que esse texto vem. Nem sempre ele vai vir exatamente dessa forma. O importante é ficar registrado que vai ter que ser gerado um arquivo multibanda, ou com os arquivos em bandas separadas. Além disso, a gente também vai ver como reduzir o tamanho de uma imagem. No vídeo anterior eu disse que uma órbita ponto da imagem de Brasília ocupa uma área muito maior, e eu já fiz um recorte só para a área de Brasília. E nesse caso a gente vai ver como a gente faz esse tipo de recorte, utilizando essa ferramenta de recortar. Isso é uma ferramenta muito importante, principalmente quando se lida com problema de armazenamento e otimização de processamento. Porque você não precisa operar e processar uma imagem toda se você só tem uma determinada área que é a sua área de interesse. Por exemplo, naquela imagem anterior, se eu quiser trabalhar só com o Lago Paranoá e não querer trabalhar com o resto da área, eu posso reduzir ainda mais para aquela área, para eu poder reduzir meu armazenamento, para não ocupar muito memória no meu computador, e também eu não vou precisar processar as áreas em que eu não vou utilizar essa informação. Outra coisa que a gente vai ver é aquele modelo digital de elevação gerado pela missão topográfica de radar Shuttle, conhecido como SRTM, também para a área de Brasília, do Distrito Federal, e a gente vai visualizar que nem sempre a gente vai ver que a gente precisa utilizar uma única paleta de cores para representar um determinado objeto. A gente vai ver que a gente pode usar uma outra paleta de cores, que não são só tons de azul ou só tons de verde. A gente pode também colocar uma paleta de cores mais mista, que pode evidenciar algumas características importantes. E a gente vai ver como a gente faz isso, que é alterando na simbologia, que é dentro da propriedades da camada. A gente vai alterar a simbologia e vai buscar essa opção de banda simples falsa cor, e vai escolher uma paleta de cores, podendo variar em uma grande diversidade de paleta de cores, que você vai poder escolher qual melhor atende à sua demanda. E por fim, a gente vai conhecer um pouco desse índice de vegetação normalizada, que vai ser o exemplo que a gente vai aprender a como operar e realizar álgebra de bandas utilizando só duas bandas, do infravermelho próximo
que é chamado de NIR, em inglês, de Near Infrared, e a banda do vermelho, que é Red. Sobre o índice de vegetação por diferença normalizada, a gente vai compreender que ele é um estimador da qualidade da vegetação, e ele é amplamente difundido no mundo do sensoriamento remoto. Várias aplicações se baseiam nele, e ele também não é o único índice de vegetação e também não é o único índice que se é gerado a partir de álgebra de bandas. Ele vai ser só o exemplo, então existe uma grande diversidade de índices que podem ser utilizados e criados para a identificação de determinados alvos, que cada qual vai ter uma funcionalidade. A gente vai explorar um pouquinho a álgebra por trás disso, e a gente vai ter que sempre como resultado uma saída que vai variar de -1 até 1. Esse tipo de índice a gente vai ver que o quanto menor o valor é para uma vegetação não sadia. No caso, a vegetação começando em 0,14 já não está numa condição muito boa, e altos valores como 0,072 também são bons indicativos de qualidade de vegetação. Então, a partir de duas bandas do vermelho e do infravermelho próximo, do NIR, a gente vai reconstruir essa fórmula para a gente poder ter essa imagem, que é gerada a partir de uma paleta de cores que vai estar pintando valores muito baixos de NDVI menores do que -0,05 de azul, valores mais baixos, mais próximos de zero, vão estar sendo pintados de vermelho, e valores muito altos vão estar sendo pintados de verde escuro. Tudo isso por conta dessas duas bandas, que elas trazem se lembrar da curva espectral do comportamento da vegetação, lembra que aquela vegetação ela tem um comportamento muito alto, ela reflete muito infravermelho, e vermelho ela não costuma refletir muito. Então, a partir dessas informações se constrói esse índice. E o índice vai ser construído e calculado por meio da calculadora de raster. A gente vai colocar essa informação aqui dentro, a camada, e a gente vai construir e vai replicar essa expressão aqui dentro. Aqui o nome fica extenso e começa a ficar um pouco confuso, mas se você for lembrar a construção das bandas, nesse caso é aquela banda do Brasília de 1984, tudo junto, né? Uma imagem multibanda. A imagem 3 é a vermelha e a 4 é infravermelho próximo. Então aqui ó, tenho um parênteses para replicar essa parte de cima, essa barra que vai estar o divisor aqui, e um parênteses para poder abrir o denominador da nossa equação. Então, como parâmetro de NIR, a gente vai ter o endereço da banda, do arquivo, arroba, e que vai ser o indicador de qual banda que vai estar sendo utilizado, que nesse caso vai ser a banda 4, menos o endereço da nossa imagem, o nome da nossa imagem, arroba número 3, que é a banda número 3, que é a do vermelho. Então vai ser infravermelho próximo, menos o vermelho, tudo isso entre parênteses, dividido por tudo isso, que vai ser, abre parênteses, a banda no NIR, que vai ser a banda 4, então é a nossa imagem, arroba 4, mais a nossa imagem, arroba 3, que vai ser vermelho. E tudo isso vai estar separado entre colchetes duplos. Depois no final a gente vai ajustar um pouquinho essa simbologia de falsa cor, escolhendo uma paleta de cores e até mesmo adicionando uma outra paleta para indicar valores inferiores para pintar de azul. Então vamos ver na prática como a gente pode fazer tudo isso. Então a gente vai primeiro fazer essa parte de criar primeiro uma imagem multibanda. Então para isso a gente vai no nosso QGIS e vamos carregar agora o arquivo
que é esse BSB 1984 underline bandas. Então no QGIS a gente vai buscar essa informação. Então tem diferentes formas de carregar as imagens, né? E a gente vai usar esse botão aqui para poder carregar. Aí ele vai abrir aquela janela de gerenciador de dados. Você seleciona a aba de raster e clica nos 3 pontinhos e navega até achar a pasta que você salvou os seus arquivos. Nesse caso, tem esses 4 arquivos que eu vou puxar todos. Então você pode selecionar todos, clicar em abrir, aí vai aparecer o endereço e você só clica em adicionar. Então nota que agora, ao invés de eu ter uma única imagem multibanda que ela já vem colorida, a gente está carregando várias imagens, onde cada uma está vindo em cor cinza, porque cada imagem só tem uma única banda e essa imagem ela está em diferentes graus de cinza. Então agora a gente vai criar o nosso arquivo multibanda. Vamos começar criando então indo na aba de raster e para você procurar em miscelânea. Dentro de miscelânea você vai procurar em mesclar. Você seleciona a imagem que você quer. Você vai selecionar as camadas de entrada. Nesse caso eu vou chamar muita atenção para a ordem das camadas que eu vou chamar. Eu vou chamar primeiro a camada 4, depois a camada 3, e depois a camada 1, 2 e depois a camada 1. Eu volto agora para a camada de entrada. Eu não clico em executar não, porque eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci que eu quero que... aqui ele vai mostrar 4 camadas selecionadas e eu quero que cada uma desses valores venha em uma banda. Você vê que aqui no comando apareceu esse "-separate". Então se você estiver rodando essa ferramenta sem o ponto "separate", ele vai criar e vai criar todas as imagens sobrepostas. Se você clicar em "separate", ele vai aparecer esse "separate" no seu comando, ele vai criar em diferentes bandas. Então aqui você pode salvar como arquivo temporário ou salvar como você dá um nome para esse arquivo. Então nesse caso eu vou querer salvar como um arquivo. Aí agora eu vou selecionar em onde eu vou querer salvar esse arquivo. E aqui eu vou chamar em 1984 underline bandas. E eu vou querer criar esse nome, BSB. E eu vou colocar a ordem das bandas que eu fiz. 4, 3, 2, 1. Só para a gente ver uma coisa. Então eu clico agora em executar. E está sendo processada essa imagem que eu pedi. Isso pode demorar um pouquinho. E ele criou. Nota quando ele criou, as minhas bandas já vieram pintadas. Agora aquela nova imagem que foi criada, ela está agora em RGB. E quando eu venho em propriedades, eu posso visualizar minhas bandas. Aqui vai ter a informação, ó, você vê que é aquele nova camada que eu criei. Importei na banda B4321. E aqui na simbologia, ele já veio, eu posso vir verificar ela em qual composição de bandas ela veio. Então se eu tento fazer a 4, 3, 2, que é aquela falsa cor que a gente viu na atividade passada, e clico em OK, ela vai construir aquela imagem falsa cor. Agora a gente vai criar a mesma camada, mas só que de um jeito diferente. A gente vai vir aqui ainda em raster, calculadora de raster, não, miscelânea, mesclar. Ao invés de eu clicar nos 3 pontinhos e selecionar essas imagens que foram carregadas aqui, eu vou vir em adicionar arquivo. E aqui eu vou pegar meu arquivo B4, nessa ordem, B4, B3, B2 e B1. Aquela que a gente acabou de criar.
Então, ó, ele não está puxando desses arquivos que foram carregados no QGIS, ele está puxando direto dos arquivos que eu estou chamando o arquivo diretamente, o endereço do arquivo. Ele não está carregado, pré-carregado no QGIS. Eu volto para a camada de entrada e marco o botãozinho para fazer o menu separate, para poder salvar cada banda em um arquivo diferente. E nesse caso, eu vou salvar ele como um arquivo de novo, mas em vez de chamar de BSB B4321, eu vou botar com o final de chamado de arquivo, para lembrar que eu estou puxando diretamente do arquivo. Clico em OK e eu mando em executar. Aí só espera um pouquinho até carregar e pronto. Fecho. Olha só o que aconteceu. Se lembra como é que essa imagem foi gerada? Essa primeira aqui, quando ela carregou, ó, ela está na composição agora 432, porque a gente mudou para a composição 432. Quando eu vejo essa daqui, que foi a imagem gerada pelo arquivo, eu venho em propriedades e vou em banda 1, 2 e 3. Mas eu não tinha criado com banda 4, 3, 2, 1. Isso daí é uma coisa que tem que chamar a atenção. Dependendo da forma que você faz, pode dar um resultado ligeiramente diferente, o que pode, então, é necessário um pouco de atenção. Esse arquivo foi gerado puxando direto o endereço da imagem. Quando a gente vai em miscelânea, clica em mesclar, a gente pede para entrar, a gente pediu para entrar como adicionar arquivo. E não foi essas imagens já essas bandas já carregadas. Quando ele puxa direto dos arquivos, ele acaba pegando na ordem que você criou, e a ordem que você criou, ele vai renomeando e criando a banda 1. Então eu criei na banda 4, 3, 2, 1 e o primeiro arquivo foi banda 4. Mas só que esse banda 4, ele não vai puxar esse valor de banda 1. Então ele vai renomear esse banda 4 para banda 1, o banda 3 para banda 2, a banda 2 para banda 3 e a banda 1 para banda 4. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tudo bem? Existe também a forma de criar o que a gente chama de raster virtual, que a ideia é a mesma, mas só que em vez dele ir e consumir espaço de memória, ele não consome. Ele cria como se fosse um atalho para se gerar essa imagem multibanda. Mas dependendo, se for só uma questão de visualização, não tem problema nenhum você utilizar um raster virtual. Mas se você começar a querer fazer processamento, aí já não é muito recomendado não. Então agora a gente vai trabalhar só numa área focada próximo ao Lago Paranoá. Então eu vou eliminar esse arquivo, que é aquele criado, chamando o endereço dos arquivos, né? Eu vou remover ele para não fazer confusão e eu vou trabalhar com aquele arquivo na qual o nome da banda 4 de fato é a banda 4, para me evitar confusão. Então agora, para a gente poder fazer o recorte da nossa imagem numa dada área, para poder reduzir o processamento e armazenamento, eu posso vir e dar um zoom na minha área de interesse, que nesse caso me atenderia bem, pegando o plano piloto, um pedaço do Lago Paranoá, e eu viria na aba raster, extrair, recortar raster pela extensão. Ao fazer isso, eu seleciono qual imagem que eu vou querer fazer o recorte e vou selecionar nesses 3 pontinhos. Dentro dos 3 pontinhos, ele me dá algumas opções, mas só que eu vou querer usar a extensão da tela do mapa. Quando eu faço isso, você vê que ele me popula com umas coordenadas aqui, e tudo aqui, ó, referente a essas coordenadas aqui, de onde eu estou visualizando. Os outros parâmetros eu não vou mexer, eu só vou clicar em executar, só para a gente poder visualizar o resultado. Nota que ó, foi gerado para mim uma nova camada, chamada de recortado extensão. Se eu for ver na propriedade, ela está vindo na composição 1, 2, 3, que é o contrário do RGB, né? Que ele traz na ordem as bandas. Então, se eu quiser fazer o RGB normal,
a gente só inverte essa ordem para poder fazer o RGB do 3, 2, 1. O vermelho no vermelho, o verde no verde, o azul no azul. Mas quando eu der um zoom out, eu vejo que essa daqui foi uma nova imagem recortada para essa minha área. Então com isso eu posso otimizar a minha área de estudo e só processar essa parte, sem ter que me preocupar com otimizando o meu armazenamento. E existem outras formas de você poder selecionar a área também para extrair. Você não precisa dar o zoom na área, né? Se você quiser vir aqui em raster, extrair, recortar pela extensão nos 3 pontinhos e optar por desenhar na tela, aí você vai ter que arrastar aqui um pouquinho para você visualizar. E digamos que não foi satisfatório esse recorte que eu fiz porque eu deixei de pegar esses pedaços do Lago Paranoá. Então eu venho para cá mais ou menos e seleciono essa área que é a que eu quero. Então ele vai me criar novas coordenadas e eu clico em executar. Opa, mas eu esqueci uma coisa, eu estava pegando da imagem recortada já. Então se eu quero puxar daquela minha imagem RGB, da minha imagem 4321, aí agora eu posso criar de novo. Aí agora sim. Olha só que interessante. Essa daqui foi a imagem que eu acabei de criar, do recorte da minha imagem original, dessa. Já vem composto na banda 1, 2, 3 automaticamente. Essa daqui foi gerada a partir do recorte dessa outra imagem. Por isso que ela veio com essas tarjas pretas, que são áreas que estão sem informação. Então, ao você começar a trabalhar com muitas camadas, é importante você tomar um pouquinho de cuidado para ver se você está puxando a informação certa, da camada certa, para você fazer o processamento correto. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho usando a paleta de cores de pseudocor, onde a gente vai alterar uma visualização de uma imagem em tons de cinza para uma paleta de cores diferente. Então a gente vai e carrega baixa a imagem do SRTM que está na nossa pasta dos arquivos e você pode adicionar de diferentes formas, né? Dessa vez a gente vai vir por aqui, eu apago isso daqui, seleciono novas pastas e eu salvei a minha pasta do SRTM aqui junto das outras de Brasília. Peço para ele carregar e ele vai me adicionar essa banda. Então ela está aqui, minha imagem do SRTM. E aqui a gente vai utilizar uma composição de cores diferente. Então a gente vai em propriedades, com o botão direito, clica. E aqui ele vê que só tem uma única banda, que é chamada de elevação. E aqui você vai escolher banda simples, falsa cor. A partir disso, você vai ter disponibilidade você pode determinar os valores mínimos e máximos dessa imagem, mas só que você pode escolher sua paleta de cores, em gradiente de cores. Então você clica aqui na setinha para baixo e você pode escolher diferentes tipos de cores para a paleta de cores. Então a gente pode usar essa e clicar em OK, para a gente ver um resultado, por exemplo. Então isso é uma forma da gente visualizar. Se você quiser, você pode alterar essa paleta de cores, vindo aqui, nos 3 pontinhos, na seta para baixo, dentro de gradiente de cores, e você pede para inverter, que você quer deixar em azul a parte mais baixa, em vermelho a parte mais alta. Então você clica em OK, e agora você vai ter essa alteração de cores. Você também pode alterar alguns valores em específico. Então você pode vir aqui em propriedades, e você pode mudar cada cor independente. Então você pode vir aqui com o botão direito, aí habilitar alterar cor. Você pode escolher uma outra cor, que os valores mais baixos vão estar esse tom de lilás. E você vê que esses aqui são as áreas mais baixas nessa região do Planalto Central. Aqui perto da
do Paranoá, né? Da UH é Paranoá. Vai estar na cota mais ou menos de 1000. Então você vem com I. Tem localizado então 1000 metros. E a partir daí você pode começar a alterar e verificar diferentes características que você quer ou evidenciar com base só na simbologia. Você também pode aumentar ou diminuir a quantidade de classes. Então, se você quiser mudar para intervalos iguais, utilizando 20 classes para ter uma gradação mais suave, você vai ter assim. Você vê que não faz tanta diferença, né? Mas se a gente diminuir muito para só duas classes, você vê como fica diferente, né? A visualização. Então isso altera muito. Então, mas você pode sempre estar ajustando para a sua necessidade. E por fim, a gente vai dar início a como fazer a alteração dessas informações, ou como operar essas informações, né? Fazer álgebra de bandas para poder extrair, por exemplo, o índice de vegetação de diferença normalizada. Então, para isso eu vou dar uma limpada aqui nos meus arquivos, para poder ficar mais fácil. Então, vou manter só a banda 4 e a banda 3, que são as bandas do em separado, mas eu também vou manter essa daqui que a gente vai ver que dá para fazer a mesma coisa, mas eu vou eliminar essas outras que a gente não vai precisar. Certo, então carregada essa imagem, a gente vai começar a operar a nossa calculadora de raster. Você vai vir aqui em raster e procurar a calculadora de raster. Vai abrir essa janela, onde você vai ver quais são as bandas disponíveis. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro eliminar isso aqui para ficar só as bandas que realmente a gente vai utilizar, para não ficar confuso. Então, vou abrir minha calculadora de raster e vai aparecer aqui o nome das minhas bandas. Nota que aquele arroba que eu tinha comentado anteriormente sempre vai ser arroba 1, porque essa banda, esse arquivo lt052107119840526 underline b3, ele só tem uma única banda, e essa banda é só a banda 1. E a mesma coisa vale para o arquivo b4, mas só que só tem uma banda, que é a primeira banda, então só tem uma banda, cada um desses arquivos. Então a gente primeiro seleciona nosso arquivo de saída, que a gente pode deixar no endereço que a gente estava trabalhando, e agora eu vou chamar de NDVI, bandas separadas. A extensão da camada, eu quero que ele seja para toda a área, então vou clicar aqui só e confirmar que vai ser nessa área toda. E aqui eu vou construir a minha fórmula do NDVI. Então a gente agora vai consultar a fórmula, que a gente vai ver que o NDVI vai ser igual a diferença de NIR menos o RED, tudo isso dividido pelo somatório do NIR mais o RED. Então já na nossa fórmula, então primeiro eu vou construir a parte de cima, a divisão, numerador, divisão e o denominador, certo? O que a gente vai fazer agora aqui é utilizar, em vez de ter que digitar, para evitar o erro de digitação, a gente só vai dar 2 cliques. Então nossa banda 4, que é a nossa banda do NIR, que é o infravermelho próximo, a gente vai dar 2 cliques. E ela já vai carregar aqui em automático. Nota que tem uma aspas dupla aqui no começo e uma aspas duplas no final. Então todo esse delimitador vai ser o equivalente à minha banda de NIR. Aí agora eu venho aqui, clico em menos, vou dar um espaço aqui para poder ficar mais claro. Não tem problema na calculadora de raster você usar espaço, nem enter, porque ele vai ler como se fosse um único texto, mas é por isso que é importante você usar os parênteses, para evitar esse tipo de erro, de o que soma com o que divide com o que,
Então aqui a gente vai agora carregar a nossa banda do Red. Dá 2 cliques só. Pronto. Aí agora a gente vai pegar toda essa diferença do NIR menos o Red e vai dividir por tudo isso. Tudo que vai estar dentro do parênteses. E dentro do parênteses eu vou colocar o somatório do NIR. Eu já dei 2 cliques que veio B4 arroba 1. Então espaço para ficar mais claro. Mais o B3, que é o Red. Então essa aqui vai ser a nossa expressão. Então tudo que está entre parênteses vai ser feito primeiro. Então vou fazer primeiro a diferença. Tudo que está dentro desse parênteses também vai ser feito antes. Então vou fazer essa soma. E eu vou fazer essa subtração dividido por essa soma, que é NIR menos Red, dividido por tudo, que é o NIR mais Red. Já escolhi o meu arquivo de saída. E agora eu vou clicar em OK. Então foi construída a minha imagem de NDVI. Vamos criar agora a mesma coisa do NDVI, mas só que a partir daquela imagem multibanda que a gente criou. Então eu vou apagar essas duas. Vou retirar do meu projeto. E agora eu vou adicionar de novo só a minha banda do todas juntas, que é meu arquivo B4321. Arquivo não. Vou selecionar aqui de novo. Essa daqui. É esse arquivo que eu quero. Onde a gente vai visualizar a minha banda 4, 3, 2. Certo? Então minha imagem aqui está carregada. E agora a partir dessa eu vou construir uma imagem idêntica a essa. Como a gente vai fazer isso? Da mesma forma. Vindo em raster, calculadora de raster. Aí agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou vir em 3 pontinhos. Vou chamar de NDVI, mas só que ao invés de chamar de bandas separadas, vou chamar de multibanda. Crio o meu numerador dividido pelo meu denominador. Separo em linhas. Não vou separar em linhas para ver que não faz diferença. E é 4 menos banda 3 dividido pela soma de 4 mais 3. Extensão da saída é selecionada e vai ser NDVI multibanda. Ok. Então foi criado e a princípio eu não vejo diferença. Para eu poder ver a diferença, eu vou no izinho. Eu quero que ele selecione de cima para baixo. Eu quero que ele pegue essa área de vegetação aqui. Se vocês quiserem, nota aqui o seguinte, são os mesmos valores da minha banda. Do meu NDVI de bandas separadas vai dar 074. E no meu NDVI multibanda também deu 074. 2023 e 2023. Então é o mesmo valor. Então não faz diferença se eu faço a partir de um arquivo multibanda ou se eu faço a partir de um arquivo de bandas separadas. Vai dar o mesmo resultado. Se vocês quiserem fazer esses cálculos, vocês podem validar a partir desses valores, do valor da banda 4 e da banda 3. Então esse valor menos esse, dividido pelo somatório dos dois. Aí isso daí você pode fazer pixel a pixel para poder comparar. Então aí vocês vão poder validar o seu NDVI. Tá, agora para a gente poder visualizar e construir uma paleta de cores falsa, para poder visualizar melhor os nossos resultados, a gente vem em propriedades, vem em banda simples falsa cor, e eu vou escolher uma paleta de cores. Aquela paleta que vai de vermelho até o azul não me atende, porque eu não quero dar um bom índice de vegetação sendo azul.
eu quero um outro gradiente de cor. Então, se você vir aqui em todas as gradientes de cores, vai abrir mais uma quantidade maior de paletas de cores. E eu vou querer usar esses aqui, vermelho, amarelo e verde. Então, os valores baixos estão para NDVI baixo e os valores altos vão estar para NDVI, os valores baixos vão estar pintados de vermelho e os meus valores baixos, altos, vão estar pintados de verde escuro. Clico em OK e aí eu já consigo visualizar. Se você quiser alterar a forma de visualização disso, você também pode utilizar essas ferramentas que vão alterar a forma o tom das cores e o histograma, mas os valores dos pixels não vão ser alterados. E como atividade prática, vocês podem fazer um índice de água, que é o NDWI do McFitters, que foi criado em 1996, a partir dessa mesma imagem. Então, ao invés de vocês usarem a construção baseada em NIR menos head e NIR mais head, vocês vão usar a banda do verde e do NIR. Então, pausa o vídeo agora, faz a atividade, uns 10 minutos, e depois a gente retoma com a solução. Espero que vocês tenham todos concluído a atividade. Então aqui agora a gente vai vai trabalhar em cima das nossas imagens. Então não vou apagar elas não, mas eu vou trabalhar na minha calculadora de raster. Você vai vir na calculadora de raster, e como o arquivo já está carregado aqui, eu posso fazer. Lembrando que o NDWI do McFitters, ele é baseado em a diferença de verde menos o NIR, então é banda 2 e a banda 4. Então aqui você vai fazer justamente isso. Você vai criar a banda 2 menos a banda 4. Dividido pela soma da banda 2 mais a banda 4. Como resultado de saída eu vou fazer um NDWI, que é um índice de água. E vou usar toda a camada de extensão. Aqui eu clico em OK. Então me foi gerado esse índice de água, que você pode agora escolher uma paleta de cores. Para fazer a criação de paleta de cores, você vem na sua camada que você criou, vai em propriedades, em simbologia você escolhe banda simples falsa cor, e você escolhe a paleta de cores mais apropriada. No caso eu vou querer usar essa primeira de azuis, tons azuis, sendo o tom azul o maior NDWI, e eu vou clicar em OK. Então, por avaliação visual, a gente observa que os corpos d'água ficam com azul mais escuro, indicando possíveis áreas de corpos d'água. Então, essas barragens do Descoberto, do Santa Maria, Paranoá, aqui até mesmo no Parque da Cidade, ó, aqui já fica mais evidente. E se você quiser carregar essa imagem do Google para poder visualizar, você vê que aqui tem um corpo d'água, uma lagoinha. Que fica mais evidente usando o NDWI do que até mesmo uma visualização com imagem de alta resolução. Porque está utilizando informações do infravermelho que vão além do espectro visível, do nosso espectro visível. O que a gente está fazendo aqui é uma avaliação, uma interpretação visual, certo? Da imagem, gerando os índices. As análises por meio de índices e produtos gerados a partir de álgebra de bandas vão muito além disso, que a gente pode trabalhar em um segundo momento, tá certo? Então esse daqui é só um exemplo e é isso. Então a gente se vê num próximo encontro.